Olá, que a graça e a paz de Jesus esteja sobre a sua vida, sua casa e sua família. Vamos para mais um vídeo de meditação na Palavra de Deus, dando sequência à nossa série de mensagens de introdução aos livros da Bíblia, iniciando pelo Novo Testamento. E então, no vídeo de hoje, nós falaremos sobre a Epístola aos Hebreus. A Epístola aos Hebreus, está sim localizada no Novo Testamento, logo após a Epístola de Tito e Filemon. A Epístola aos Hebreus não está claro quem de fato foi o escritor ou o autor desta epístola. Existem alguns que sugerem ter sido Apolo quem escreveu, outros sugerem ter sido Barnabé, Priscila, Filipe, mas a maioria acredita que foi o apóstolo Paulo que também escreveu esta epístola, ou seja, esta importante carta, importante escritura da palavra de Deus. Então, acredita-se também que provavelmente esta epístola ou esta carta, o livro de Hebreus, tenha sido escrito antes da queda de Jerusalém, no ano 70 depois de Cristo. Não se sabe ao certo a data, mas acredita-se que foi antes da queda de Jerusalém. Esta carta aos Hebreus, subdividida em 13 capítulos, e estes 13 capítulos podem sim muito bem serem subdivididos em duas partes, ou seja, primeira parte fala-nos de questões doutrinárias, do capítulo de número 1 ao capítulo de número 10 e o versículo 18. E a segunda parte nos traz uma teologia, uma escritura sobre a vida prática, ou seja, do capítulo 10, versículo 19, até o final, no capítulo 13 e o versículo de número 25. Então, a Epístola aos Hebreus, ela é sim muito importante. Como todos os livros da Bíblia, também o livro de Hebreus é de suma importância para a nossa vida espiritual. Nós vemos então que no capítulo 1, o escritor ele fala sobre que Jesus ele é o Filho de Deus. Capítulo 1, versículo 1 diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Ou seja, o apóstolo aqui, ou a pessoa que escreveu esta carta, ele escreve dizendo: antigamente o Senhor Deus tem falado através de profetas, mas que hoje o Senhor fala através de Jesus Cristo. E com certeza esta é sim a maior revelação de Deus de todos os tempos, a maior revelação de Deus para toda a humanidade. O maior sinal de Deus é a vinda de Jesus Cristo para esta terra, nasceu, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E a palavra do Senhor também, no capítulo 2, ali nos fala sobre o cuidado que se deve ter para não se desviar. Capítulo 2, versículo 1 diz assim: portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Aqui a palavra diz ter cuidado, prestar atenção nas coisas que ouvimos, naquilo que cremos na palavra de Deus, para jamais nos desviar delas. O tempo em que nós vivemos é um tempo difícil. Muitos falsos profetas, falsos pregadores, levantando falsas doutrinas, e nós como cristãos precisamos estar atento para jamais se desviar do evangelho
de qualquer forma, né? De qualquer maneira. E a palavra de Deus segue dizendo, destacando o capítulo 4 e o versículo 12, ali nós vemos que a palavra de Deus nos traz um versículo conhecido, um versículo que fala que a palavra de Deus é viva e eficaz. Diz a palavra, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma, do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E isto, de fato, é uma grande realidade. A palavra de Deus é viva. A palavra de Deus, ela consegue chegar onde um psicólogo não consegue chegar, onde um terapeuta não consegue chegar. Lá dentro, no profundo da alma, do sentimento do ser humano, a palavra de Deus, ela chega lá e ela sim traz transformação. E louvado seja o nome do Senhor por isso, porque a palavra de Deus é viva. No capítulo de número 9, podemos destacar que a palavra de Deus, ela nos fala sobre a eterna redenção em Cristo. Hebreus capítulo 9 e o versículo de número 11 e 12 diz assim: mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por causa de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Aleluia, né? A Cristo, Jesus Cristo, conquistou para a humanidade toda uma redenção eterna. No Antigo Testamento, o povo precisava de tempo em tempo levar um animal para oferecer sacrifício, para derramar o sangue deste animal. Mas agora é pelo sangue de Cristo derramado na cruz, de uma vez por todas, Jesus Cristo conquistou para todos uma eterna redenção. E a palavra de Deus no capítulo 11, eu creio que todos conhecem o capítulo 11 de Hebreus, que nos fala ali, o capítulo inteiro, ele fala sobre a fé, sobre os heróis da fé. Ele destaca a fé de Abraão, de Isaac e Jacó. Ele destaca a fé que Abel teve a oferecer sacrifício ao Senhor. Aqui a palavra destaca no versículo 1 que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Ou seja, a fé, realmente a fé que o Senhor nos dá é extraordinária, e sem fé é impossível agradar a Deus, bem como também sem fé não há salvação. A única forma de salvação é pela fé em Jesus Cristo. Nós vemos no capítulo de número 12, aqui nós vemos que a palavra do Senhor diz que é necessário perseverança em meio às provações, e que em meio às provações é necessário olhar para a cruz de Jesus, olhar para Jesus. Hebreus capítulo 12, versículo 2 diz assim: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta, assentou-se à destra do trono de Deus. Olhar para Jesus. Jesus é o nosso maior exemplo de perseverança em meio às tribulações, em meio às adversidades. E no capítulo de número 13, nós vemos ali, já indo para a conclusão deste livro de Hebreus, ele nos deixa uma promessa. E esta promessa que eu quero destacar é o capítulo 13, versículo 5, a última parte, onde diz a palavra: não te deixarei, nem te desampararei. Amém? Esta é a promessa de Deus. Se nós colocar em Jesus a nossa fé, com certeza teremos sempre a companhia de Deus conosco em todas as circunstâncias da nossa vida. Leia esta epístola, leia o livro de Hebreus e veja as preciosidades que lá estão
escritas e com certeza o Senhor há de te abençoar. Se você me assistiu até aqui, meu muito obrigado. Inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito, ative as notificações e também compartilhe este vídeo. Que Deus te abençoe.